Olá pessoal, Sérgio Simonetti, professor e consultor de empresas, membro do conselho de algumas empresas do mercado e empresário também. Hoje estamos aqui para falar sobre EBITDA. O que é isso? Uma moeda virtual? Não. Mas antes de falar sobre isso, quero te convidar para assinar o nosso canal do YouTube, nos acompanhar nas redes sociais e baixar o nosso e-book Virei um Consultor. E agora? Como você avalia uma empresa operacionalmente quando você chega em um novo projeto? Como você sabe se essa empresa é um negócio interessante ou não? Se ela gera dinheiro, se ela gera caixa, se vale a pena investir nesse negócio ou se vale a pena continuar investindo nesse negócio? Ou não, é hora de vender, é hora de mudar de ramo. Para isso serve essa palavrinha tão bonita que nos diz tantas coisas, o EBITDA. EBITDA, pessoal, em português também conhecido por lagida, significa simplesmente o lucro que a empresa tem antes dos juros pagos no mercado financeiro, antes dos impostos que são gerados sobre o lucro, antes das depreciações e antes das amortizações. Ele nos dá uma informação bastante importante, que é o potencial de geração de caixa dessa empresa. Não significa que esse dinheiro vai estar no caixa imediatamente, mas nos dá uma boa indicação dessa geração. Fundos e investidores do mercado não compram prédios, não compram máquinas, compram capacidade de geração de caixa, compram EBITDA, porque é isso que vai retornar o dinheiro que eles colocaram lá dentro. E é isso que eles esperam que cresça no futuro. O EBITDA deve ser fruto do negócio principal da sua empresa. Por exemplo, se você é um varejo, ele tem de ser o lucro apurado pela revenda ou venda de um produto, e não pelo lucro obtido nos juros cobrados no seu crediário, um lucro financeiro. Não é esse o caso que estamos falando. Na indústria, queremos saber o lucro que ela tem com a venda dos seus produtos, e não com o lucro que teve nos investimentos bancários que ela fez. O EBITDA tem que nos trazer o resultado da operação, nada de ganhos paralelos ou financeiros, por exemplo, como venda de um imóvel, venda de um veículo, de um caminhão, ou especulações financeiras ou no mercado de câmbio. E por que nós falamos de caixa? Por que nós falamos de geração de caixa? Porque nesse indicador nós retiramos dele aquelas informações e aqueles números que não vão impactar no seu caixa, como a depreciação e a amortização, que são perdas econômicas, que na verdade já foram desembolsados anteriormente na aquisição de algum bem. Então elas não vão impactar no seu caixa e por isso retiramos do lucro. Também as despesas financeiras, porque elas não têm uma relação, e isso parece ser claro, com a sua operação. Ela está fora dessa decisão operacional, está no campo da decisão estratégica financeira. São decisões que são tomadas no mesmo âmbito, mas com impactos totalmente diferentes. Da mesma forma, os impostos sobre o lucro, que variam de país para país e não permite uma comparação direta de resultados. E esse é justamente o motivo pelo qual nós utilizamos o EBITDA. Ele permite essa comparação em qualquer empresa, em qualquer segmento do mercado, entre empresas diferentes, em mercados diferentes, em países diferentes, porque ele, de certa forma, elimina aqueles impactos que podem ser diferentes em uma situação ou outra, como impactos econômicos de um país, que afetam diretamente os juros, impactos da legislação de um país, que afetam, por exemplo, a forma de contabilização de depreciação, assim como também essa legislação que determina o formato e os valores de impostos sobre os resultados da empresa. É uma avaliação, acima de tudo, da qualidade da gestão desse negócio, da qualidade das decisões das pessoas que estão à frente delas. Muitos clientes me perguntam, tudo bem, se estou gerando caixa, estou gerando EBITDA, onde está esse dinheiro que ele não aparece na minha conta, não aparece no meu fluxo de caixa? É importante você entender que o EBITDA não tem uma relação imediata com seu fluxo de caixa, porque ele determina uma entrada e saída ao longo do tempo. Quando você vende um produto hoje, você pode recebê-lo daqui 30, 60 dias, mas ele já está registrado como um potencial gerado por essa operação, mas ele não entrou ainda no seu caixa. Ele é um bom indicador, mas não significa liquidez imediata nesse caso. Fluxo de caixa, inclusive, é um assunto que nós vamos tratar num outro vídeo, num outro curso, com muito mais profundidade. Ok, já entendi o que é o EBITDA, mas o que eu faço com essa informação? É importante você usar essa informação para decidir o destino desse fluxo
de caixa que vai entrar no futuro. O que eu vou fazer com esse dinheiro, com esse caixa que eu obtive agora? Vou guardar ele para quê? Posso fazer uma provisão para renovar equipamentos, renovar a empresa, posso adquirir novos negócios, investir em outros negócios, posso distribuir entre os sócios lá no futuro, ou posso guardá-lo para o capital de giro. Esse é um ponto que os sócios devem sentar e decidir, desde que, obviamente, a sua geração de caixa, seu EBITDA, seja positivo. Esse é um ponto que o consultor pode ajudar. Como planejar o uso desse caixa adicional que estamos fazendo. Ok, como é calculado então o EBITDA, ou LAGIDA em português? Ele é exatamente a sua receita operacional, ou seja, aquele número que é fruto do seu faturamento, já descontado eventuais devoluções e os impostos pagos sobre nota fiscal. A receita operacional, então, que é aquele dinheiro que realmente é teu e entra no seu caixa, você tira dele os seus custos diretos e as suas despesas operacionais. Ou seja, já estamos excluindo aqui também os impostos, as taxas, a depreciação e as amortizações. Dessa forma, nós podemos chegar ao que chamamos de EBITDA. Receita operacional líquida, já falei para vocês, mas o custo direto é o custo variável. Então, da sua receita líquida, você tem que tirar os custos variáveis dessa operação. Custo variável, se eu vender mais, eu pago mais. Se eu não vender nada, eu não pago nada. É uma forma simples de você pensar o que pode ser. Tipicamente numa fábrica são matérias-primas, embalagens, o custo de produção. Em um varejo são os custos do produto que você vai revender. Em alguns serviços pode ser as horas trabalhadas diretamente num projeto. Tudo que varie de alguma forma com o seu resultado de vendas são custos diretos e custos variáveis e, portanto, devem ser alocados dessa forma. Despesas fixas ou despesas operacionais são aquelas, ao contrário, que você vai pagar mesmo que a sua venda seja zero. Se você vender zero, você vai pagar aluguel, você vai pagar energia elétrica, você vai pagar a folha de pagamento, não tem jeito de fugir. Eu brinco com os meus clientes que é aquela conta que todo dia primeiro eles acordam devendo. É a folha de pagamento, o aluguel do prédio, a energia elétrica, alguns compromissos recorrentes que você não tem jeito de evitar, mesmo que você simplesmente pare de vender. Eles também têm de ser retirados da receita operacional para chegarmos ao EBITDA. Então, receita operacional menos custos diretos ou custos variáveis, menos as despesas fixas, nos dão o EBITDA, excluindo sempre, lembrando de excluir sempre as depreciações, amortizações, os juros cobrados financeiramente da operação e também os impostos referentes ao lucro. Quando a gente fala de EBITDA e o valor da empresa, é sempre um assunto que traz o entendimento e traz a busca dos empresários sobre o tema. Mas é importante saber que tem algumas divergências sobre o entendimento desse ponto. É possível avaliar a empresa com EBITDA? Claro, é certamente o indicador mais comum de avaliação de uma empresa. Mas existem algumas críticas, por exemplo, de que ele não considera a necessidade de reinvestimento nesse negócio, porque tiramos a depreciação. É como se eu olhasse a capacidade de ter lucro, mas falasse, não preciso reinvestir nos meus equipamentos, no meu negócio. Pode ser perigoso. Também ele não considera a necessidade de capital de giro. Eu gero caixa e é como se eu pudesse tirar todo esse caixa de lá. Precisa de alguma forma ser trabalhada essa discussão. Mas é um bom indicador, dá uma boa pista, dá um bom sinal do que fazermos quando queremos avaliar o nosso negócio ou termos uma referência para comparar com outros negócios para investir ou não. Então acho que o sinal que a gente pode deixar aqui para vocês é o seguinte: busque sempre negócios com EBITDAs elevados. Isso vai garantir a vocês uma geração de caixa importante. Negócios menores podem ter uma geração de caixa relevante, mesmo que o valor em reais seja pequeno. Negócios, às vezes, grandes podem ter uma geração de caixa pequeno. E aí é importante que essa quantidade, esse volume trabalhado, seja grande para que gere uma massa de dinheiro relevante no seu negócio. Ok, pessoal? Espero ter dado uma boa primeira visão sobre EBITDA, um entendimento inicial de EBITDA, que certamente aprofundaremos em nossos módulos financeiros no curso que faremos de gestores e consultores de empresa. Ok? Acompanhe a gente nas redes sociais, nos siga no canal do YouTube e até o próximo vídeo. Mas não se esqueça de baixar o nosso e-book. Virei um consultor. E agora?